Portal LC. Olá, sejam todas e todos muito bem-vindas e muito bem-vindos para mais um Reverbere, o podcast do Portal LC. E hoje eu diria a vocês que é um Reverbere especial, porque recebemos neste episódio o professor Marçal Justen Filho. Daí vocês já sabem porque é um episódio especial. É o nosso episódio de número 56, mas com esse toque especial, porque recebemos aqui um dos grandes nomes do nosso direito administrativo, com destaque, sobretudo, para a área de licitação e contrato. Eu não conheço alguém que lida com licitação e contrato que não tenha deitado os olhos sobre os livros do professor Marçal, especialmente sobre os seus comentários lá ainda da Lei 8666, que chegou, e aqui, professor, me perdoe, mas a obra do senhor da Lei 8666 chegou a quase 20 edições. 18 edições. 18 edições, eu sabia que era coisa de 17, 18, e agora já estamos aí prestes a termos a terceira edição da obra do senhor de comentários à Lei 14.133, a tão falada nova lei de licitações. Então eu queria, desde já, professor, agradecer imensamente e dizer para o senhor que, para mim e para toda a equipe do Portal LC, é motivo de muita honra contar com o senhor aqui no Reverbere. Obrigado por ter aceito o convite. Ora, é sempre uma satisfação, uma honra participar de eventos e eu estou sempre aberto a essas conversas porque elas nos colocam em contato com a realidade e muitas vezes com a realidade que permite uma compreensão mais perfeita da disciplina normativa, etc. Portanto, é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Gente, e a gente também tem que registrar, e não foi por acaso que eu escolhi convidar o professor Marçal agora neste momento, agora no dia 1º de março de 2025, o professor Marçal acaba de completar os seus 70 anos e o Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, inclusive, fez uma festa, diversos institutos fizeram, né, as homenagens ao professor Marçal, e eu diria que é uma festa do direito administrativo brasileiro, professor, porque isso todos nós sabemos que o professor deixou um grande legado já até aqui e ainda o fará muito, não tenho dúvida, dada a vitalidade que tem para tudo na vida, inclusive para o trabalho. O professor deixou um legado grandioso e, por isso, é motivo de festa. Parabéns para o senhor pelos seus 70 anos, professor. Eu agradeço a sua menção. De fato, 70 anos não é uma idade assim tão irrelevante, digamos, né? Você já tem uma longa trajetória. Felizmente, eu tenho uma saúde muito boa e Sim. uma condição física que me permite continuar trabalhando, pensando, participando da vida jurídica e ainda com uma condição produtiva. Eu acho que, sob um certo ângulo, eu tenho uma peculiaridade que me torna diferenciado. É que eu sou de uma geração intermédia, digamos assim. Existia toda uma geração de grandes juristas que eram anteriores à Constituição de 88, que tinham afirmado o seu nome em uma atuação anterior à Constituição de 88. E eu vim como talvez o mais jovem dessa geração, eu e mais alguns outros grandes nomes do direito administrativo, Carlos Ari, por exemplo, nós somos de um momento em que a Constituição ainda não existia. E o direito brasileiro era totalmente distinto, a gente vivia um regime não democrático. E depois passou o tempo e eu continuei com uma espécie de elo de ligação com novas gerações que se formaram, completaram a sua formação jurídica depois da Constituição. Sim. E, portanto, eu sou uma espécie de uma testemunha do passado, sim, tentando compreender o presente e o passado e construir um futuro.
Nós percebemos isso, professor, dada a profundidade da obra do professor, que traz ali o comentários à lei de licitações, desde a lei 8666, não é só um comentário. Ali o senhor, inclusive, remete a conceitos teóricos, nos traz muitas lições. Eu lembro de uma questão de prazo, contagem de prazo, e eu lembro que o professor traz uma diferença do prazo peremptório, que é fundamental para a gente compreender aquele prazo que existe ali entre a data da publicação do edital e a data limite para a apresentação das propostas. Ou seja, isso são aspectos conceituais de fundo que a obra do professor traz e que a gente nem sempre vê. Isso não é uma crítica até a quem não faça, porque às vezes o comentário não é necessariamente uma obra que tem essa finalidade, mas o professor consegue fazer isso muito bem. E eu já começaria para conversar com o professor, falando sobre um ponto que eu gosto sempre de fazer toda vez que recebemos aqui grandes nomes, como o professor, que tem um legado, como o professor Massal, que tem um legado imenso. Quer falar um pouco da sua trajetória, porque o professor Massal ele é um exemplo para muitos profissionais da área do direito. E eu sei que o professor foi professor universitário na Universidade Federal do Paraná, mestrou-se e doutorou-se na PUC de São Paulo, teve inclusive uma experiência na advocacia pública por um curto período e depois foi para a advocacia. Mas isso é muito pouco para o que o professor pode ainda aí nos trazer de sua trajetória, professor. Essa é uma circunstância que talvez caracterize a minha produção no direito administrativo, porque na origem eu não sou um administrativista. Né? Então, na origem, eu era um professor de direito, então, comercial, né? Direito empresarial, e atuei no direito tributário. E quando eu cheguei ao direito das licitações, digamos assim, que foi a minha porta de entrada para o direito administrativo, eu cheguei com uma visão distinta. Eu cheguei com os olhos de quem tinha uma outra formação e isso me permitiu, talvez, ter a possibilidade de identificar nuances que passavam despercebidas para a maioria dos operadores do direito administrativo. Então, eu efetivamente comecei a dar aula na Faculdade de Direito em 1978, com 23 anos, e dava aula de introdução ao estudo do direito. Passei depois para direito comercial. Tema sobre o qual o senhor tem um livro, inclusive, de tema introdução. Sobre o qual... um livro de introdução ao estudo do direito. É verdade. Só que esse livro de introdução ao estudo do direito eu escrevi em 2019, 2020. Sim, verdade. É recente. Que foi já uma espécie de revisitação a algo que era da minha juventude. Depois eu fui professor de direito comercial, fiz concurso para professor titular na Universidade Federal do Paraná e tem um livro de direito comercial que é Desconsideração da Personalidade Jurídica Societária. Fiz a minha pós-graduação em direito tributário, tenho 2 livros na área de direito tributário, e depois, em virtude das circunstâncias da advocacia, e isso é uma coisa que eu narro para todas as pessoas, eu não fui um cultor do direito administrativo na faculdade, eu detestava a licitação, eu achava a licitação um tema extremamente desagradável e, no fundo, eu devo confessar que continuo achando. Então, é algo assim que eu fui trabalhar com licitação por questões profissionais. E eu fui, então, vinha a Brasília para participar de licitações em 1987, 1988, aí em diante, muitos anos, participando de licitação e conhecendo na prática a licitação. Sim. Como é licitar. E na época era todo um outro mundo, Decreto-Lei 2300, e acabei diante da existência de uma única fonte bibliográfica, por assim dizer, que era Eli Lopes Meireles. Eu achei que o Eli não tinha todas as respostas e muitas vezes eu discordava das respostas do Eli, que faleceu em 1990. E daí eu escrevi o livro
logo depois da vigência da Lei 8666, comecei antes e terminei logo depois, e daí a minha vida, eu brinco, até escrevi uma vez dizendo isso, que a minha vida foi atrapalhada pela licitação. Eu fui atrapalhado pela licitação porque meu destino era outro, e daí, a partir daí, eu comecei a... Eu tive uma grande vantagem que eu tenho de confessar aqui, que é o seguinte: eu fiz pós-graduação na PUC de São Paulo, em Direito Público, e tive aula com Geraldo Taliba. E tive aula com o Celso Antônio Bandeira de Mello, que era e foi, para mim, sempre o maior modelo de professor. Ele era um professor extraordinário. E isso me facilitou enormemente depois ingressar academicamente no mundo do direito administrativo e me dedicar basicamente ao que eu faço hoje, que é pensar, escrever e produzir na área de direito administrativo, de regulação e outros temas. Eu já sabia que o senhor tinha uma vida acadêmica dedicada ao direito comercial e direito tributário. Não sabia, e essa é uma grande revelação, não só para mim, acho que para muita gente, que o senhor não tinha o apreço pelo direito administrativo, especialmente pela licitação. Mas eu acho que muita coisa mudou, né, professor, também, da visão do que era esse procedimento. Era uma coisa quase que manualesca, né? Pegar a lei de licitação e verificar tão somente ela do ponto de vista do direito administrativo. E o professor, pelo que fala, traz que a visão que o professor tinha é que isso não é só uma relação administração pública, isso aqui não é um lançamento de um crédito tributário. Isso aqui é um processo que envolve o mercado, que precisa ter incentivos para o mercado, ou seja, uma visão que era, inclusive, de um procedimento que vai ter de se relacionar com as empresas. Talvez isso hoje a nova lei já traga. Perfeito. Eu faço uma breve referência. Eu estudei Direito Administrativo na faculdade em 1977. Regime ditatorial. Sim. Você falar em direito administrativo nesse cenário era algo assim meio surreal. E nessa época não tinha nem o Decreto-Lei 2300, tinham normas muito antigas. E quando eu cheguei às licitações, a licitação era uma técnica praticada pela administração pública para fazer compras e obras e serviços. Qual a distinção agora? E o que me parecia? Parecia que o direito administrativo abrange e integra a licitação e contratações administrativas. E hoje, depois da Constituição de 88, licitação e contratação administrativa são instrumentos de promoção dos valores fundamentais e dos fins a que se norteia a República Brasileira. Perfeito. Portanto, você tem de ter uma visão muito mais ampla, constitucional, finalística, que tome em mente o compromisso do Estado brasileiro com realizar esses valores fundamentais, preservando o mercado privado, a livre iniciativa. Perfeito, que são valores constitucionais, como o professor bem coloca. Professor, e também acho que eram contratações mais simples, né? Que existia ali, década de 70, 80, até o início dos anos 90. Hoje as coisas parece que as contratações se ampliaram. A administração usa o contrato como instrumento de gestão. Até tem uma frase de um professor que nós mencionávamos agora há pouco, querido professor Pedro Gonçalves, da Universidade de Coimbra, que ele disse que a administração deixou de comprar, deixou de fazer para contratar, porque muitas coisas, inclusive prestações ao cidadão, agora são feitas por contratos. Perfeito. Toda essa dimensão, essa revolução, Sim, porque a gente pode dizer, na dimensão da atividade administrativa, se reflete sobre as licitações e contratos. Antes, administrar era uma atividade muito mais limitada, na acepção de propiciar relações menos sofisticadas. E depois, e a gente pode até observar que a gente está falando de licitações e contratações da Lei 14.133, mas nós temos todo outro cenário relacionado a concessões, mesmo autorizações, e tem aí, nesse campo, então, a sofisticação passou a ser muito mais intensa. Portanto, a Lei 14.133 ela vai refletir essa abertura
inclusive para mecanismos que eram desconhecidos na época da... Não apenas tecnologicamente, mas mesmo do ponto de vista do pensamento econômico, na época da Lei 8.666. Professor, já vamos entrar aqui no tema que eu gostaria muito de conversar com o professor, que é o regime das nulidades na Lei 14.133. E por que é que eu até nunca tinha trazido esse tema para cá? Porque numa aula, logo que saiu a Lei 14.133, que ela foi sancionada, na Escola Superior de Advocacia, eu vi o professor dizer que uma das coisas que o professor mais apreciava na Lei 14.133, quando comparada com a Lei 8.666, era esse regime de nulidade trazido agora na nova Lei de Licitações, especialmente pelo seu artigo 147. E como eu dizia, eu acho que ele talvez traga essa visão não tão rígida, não tão manualesca de um processo de contratação, mas um sistema mais flexível. É nisso que o professor aprecia esse regime ou seria outros elementos? Digamos que a minha relação amorosa com o referido artigo, ela passou por certas turbulências e houve uma certa alteração do meu posicionamento de paixão, digamos assim. Sim. Eu tive um momento de paixão com esse dispositivo e o passar do tempo foi atenuando essa visão Como é de fato a paixão? Como de fato é a vivência humana, digamos assim. Né? Porque uma das questões que sempre pareceu evidente é que a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal ela reflete um mundo de 1960. Ela foi editada em 1969 e ela refletiu alguns julgados de um passado que não existe mais. E a súmula 473, quando ela diz que dos atos nulos não se originam direitos e não produzem efeitos, etc., essa é uma visão que é absolutamente incompatível, ao meu ver, não apenas com uma realidade da segurança jurídica, mas com a Constituição de 1988. Ou seja, rigorosamente, a meu ver, a Constituição de 1988, quando impõe a responsabilidade do Estado perante a sociedade brasileira, não pode admitir, não pode ser compatibilizada com um entendimento que diz que a administração faz, desfaz e não produz efeito nenhum, porque ela errou, ou porque alguém errou, ou porque a lei não foi cumprida. Então, sob esse ângulo, eu apreciei o artigo 147, que permite essa sobrevivência de um ato inquestionavelmente nulo. O artigo 147 se destina especificamente a atos insuscetíveis de saneamento. São atos nulos, inválidos e que, no entanto, terão seus efeitos preservados. Me parecia, especialmente em contratação administrativa, qualquer outra solução seria um incentivo a que a administração pública produzisse contratos defeituosos para depois dizer, olha, o contrato é nulo e, portanto, não produz efeitos, eu vou ficar com a obra e não vou pagar por ela. Ou vou pagar um valor irrisório, etc. e tal. Ou seja, era algo que era contrário à concepção básica. Bom, qual é a minha questão com o artigo 147? É a difusão do entendimento de que nulidade é irrelevante. Ou seja, a nulidade reflete uma violação à ordem jurídica. Perfeito. Há o que é certo e há o que não é certo perante ao direito. Sim. Portanto, você não pode adotar uma solução que elimine a distinção entre certo e errado e que ignore defeitos éticos ou de qualquer outra natureza. E, portanto, a validação de atos administrativos na licitação ou na contratação defeituosos, a preservação desses defeitos tem de ser excepcional. Não é possível que nós incentivemos a administração a fazer as coisas de qualquer modo para depois dizer, não, a situação fática, consolidada é essa e, portanto, nada a fazer. Sim. Então, a minha preocupação, e eu digo isso, inclusive, na terceira edição dos comentários, a minha questão não é possível nós generalizarmos a aplicação, banalizarmos a aplicação do artigo 147 e do artigo 148. Tem de ser algo excepcional
É claro que há situações fáticas que são irreversíveis, nas quais, em face das quais a preservação dos efeitos deve acontecer. Mas isso, eu me lembro, faço um paralelo, a decisão 215 do TCU, que permitia, em situações anômalas, a superação do limite de 25%. Discussão que vai voltar à luz da 14133, inclusive. Pois é. Mas, enfim, daí você tinha aquela decisão e o TCU utilizou aquele precedente com uma parcimônia rigorosíssima. Sim. Muito poucos foram os casos em que o TCU admitiu a preservação de alterações contratuais que ultrapassassem o limite legal. Eu acho que não é possível, e minha preocupação tem sido essa. Eu tenho visto o TCU banalizar a nulidade. Sim. E essa banalização me parece preocupante, porque se você tem regras para a elaboração do edital, você faz o edital errado, e depois você diz, não faz mal que o edital foi feito errado. Sim. Justamente por isso, inclusive, nessa minha terceira edição, eu observo, deve haver pelo menos uma responsabilização muito severa para os agentes públicos e privados que participaram dos atos inválidos. A preservação dos atos, dos efeitos desses atos, não afasta a responsabilização administrativa, civil e penal, se for o caso, de agentes públicos e privados que atuaram de modo a produzir algo defeituoso. No mínimo como um desincentivo, ou melhor, um incentivo à preocupação na preservação da Lei 14.133. Se a gente tiver só o artigo 147, a gente não precisa da Lei 14.133. A gente poderia ter só um dispositivo da Lei 14.133, que diz qualquer coisa vale de acordo com seus potenciais efeitos. Você não precisa mais ter regras sobre edital, sobre contrato, sobre procedimento, sobre planejamento, sobre coisa alguma. Basta o artigo 147. A minha preocupação, portanto, é essa, e esse é um dos motivos pelos quais eu tenho visto com cautela a aplicação desse dispositivo. O senhor traz uma ponderação que eu até tinha colocado aqui no meu roteiro de questões para o professor, que é exatamente essa, que é se seria possível trazer alguma espécie de limite para isso. Mas antes o professor fez uma menção, e eu já tinha mencionado isso, gente, no início do episódio, mas é que está em fase já de pré-venda o comentário do professor Marçal, publicado pela editora Revista dos Tribunais, já na terceira edição de comentários à Lei 14.133. Ainda não está, o professor acabou de me revelar, inclusive, aqui, que nem ele mesmo recebeu ainda, de modo que vocês já podem buscar aí, eu vou colocar o link aqui na descrição desse episódio, para que vocês possam, então, adquirir esta obra já atualizada e com novas percepções, como o professor bem colocou, sobre o artigo 147 da Lei 14.133. Eu também queria mencionar, e aqui o professor mencionou a súmula 473, e só para quem nos acompanha, é que o que a súmula 473 coloca, só para a gente sempre procura fazer isso, professor, para que todo mundo fique aqui na mesma página, ela diz: a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos. E aí esse é o que o professor coloca, que é como se um fato real, ou seja, houve um equívoco na licitação, foi assinado o contrato, a obra foi feita, e como é que agora a gente diz, não, aquela obra não existe, sendo que ela está ali diante dos nossos olhos, e o professor bem coloca, alguém se esforçou para fazer aquilo. E esse artigo 147 vem para mudar isso. Eu ia fazer uma pergunta, professor, antes da gente ir para esse ponto que o professor coloca, que eu achei sensacional, dos limites, que eu tenho essa mesma percepção que o professor tem, é como se fosse uma ponderação imponderada, né? Já que, olha, pode, então a gente facilita aqui. Mas a questão é, primeiro, há uma obrigação ali de sanear o ato, né? O professor coloca, olha, aquilo ali não é o que o 147 prevê, não é sanear o ato. Ele diz o seguinte, ó, isso aqui é nulo, não tem jeito de sanear. Mas primeiro ele coloca,
procure sanear o ato. Perfeitamente. O que me parece que, se houver um ônus para a administração de sanear o ato, ela tem que parar, sanear o ato, se for sanável, e aí sim seguir adiante. Perfeitamente. Eu concordo. O pressuposto da aplicação do 157 é o exaurimento pela administração pública de todas as formalidades e todas as diligências indispensáveis a eliminar o defeito. E o artigo 157 vai, então, dar uma solução na hipótese de ser impossível sanear esses defeitos e vai, então, permitir a preservação dos efeitos do ato, depois de algo que eu denominei de estudo de impacto invalidatório. Que legal. Que o artigo 157 tem um elenco longo, acho que são 11 incisos. Eu digo 11 incisos. 11 incisos dizendo, olha, você tem de verificar essas 11 situações. Sim. E avaliar, em termos de proporcionalidade, se a decisão de desfazer os atos ela é potencialmente mais danosa do que a preservação desses efeitos, tomando em mente as diferentes circunstâncias. Então, ou seja, tem de ser feita uma avaliação objetiva. Sim. Não é uma decisão fundada em impulso, digamos assim, nem é propriamente uma discricionariedade. Chega quase a ser uma espécie de discricionariedade técnica. Sim. Essa situação, porque ela embora a lei não dê um remédio determinado, e, portanto, a discricionariedade, ela remete a uma avaliação de circunstâncias objetivas que limitam e condicionam a autonomia da autoridade julgadora. E aí vem o seguinte, porque isso por incrível que pareça, isso é um esclarecimento que muita gente precisa. Olha, quando o 47 diz assim, é tipo, olha, não saneou, e o professor disse muito bem, é ilegal, nós reconhecemos, mas mesmo assim vamos manter o contrato. Esse é o ponto principal. Primeiro eu tento sanear. Se não tiver jeito, e aí eu digo muito isso também, porque você pode estar, professor, numa situação que nós acabamos de assinar o contrato. O exemplo da obra, não foi batido um estaca ainda. Será que eu não posso voltar com essa licitação e sanear, fazer alguma coisa, ao invés de tão somente não? Aqui eu tenho o artigo 147, né? Eu vejo isso, mas eu vejo que o 157, pelo menos eu tenho esse entendimento, ele se aplica inclusive à etapa de licitação. Perfeito. Ou seja, você vai ter a seguinte circunstância. Imagine a hipótese que você tem uma licitação que se destina à contratação de fornecimento de alimentos para presídios. Né? Então, daí você vai ter um procedimento para a substituição de um contrato que vai se encerrar em data futura e a administração, adotando todas as precauções, ela faz a licitação tempestivamente e identifica no trâmite dessa licitação um certo defeito. E daí a pergunta é, invalida, desfaz, se for o caso, sim, ou mantém a licitação? Se desfizer, qual a solução? Você vai cair numa hipótese, eventualmente, de contratação emergencial, porque a situação demanda uma atuação da administração pública sob pena de danos irreparáveis, sim, à integridade de pessoas. Portanto, você vai ter esse cenário e vai ter de ser feita uma avaliação. O que é menos nocivo? Corrigir eventualmente a licitação e dar seguimento a ela, se for possível, ou não, você desfazer e fazer um contrato emergencial com um procedimento simplificado, muitas vezes, que é o que você faz, para tentar encontrar um fornecedor em condições satisfatórias, etc. Mas o que não é possível é a administração se omitir. Ela deixar de entregar a alimentação para o presídio. Sim. Portanto, você vai avaliar caso a caso, circunstâncias e verificar, inclusive, os valores fundamentais envolvidos, porque, eventualmente, você terá um problema sério, por exemplo, de corrupção.
pode ser mantido o contrato, e essa é uma questão que a lei não fala, porque a lei não problemático a lei falar de corrupção, né? Em caso de corrupção. Não. Então, mas eventualmente você terá essa situação de corrupção que induz, até por juízos éticos, a impossibilidade de manter o contrato. Porque não tem como você manter o contrato rígido sem prestigiar desvios éticos extremamente reprováveis. Sim. Porque não tem como. Até porque, em alguns casos, você não tem. A licitação conduziu à vitória, por exemplo, de alguém destituído de condição de executar o contrato. Você não pode manter o contrato porque o sujeito não tem como executá-lo. Ele ganhou a licitação por corrupção. Sim. A gente não deve falar isso. Não deve falar, mas pode acontecer. Eu estou falando em tese só. Professor, e o professor, então, gente, acaba de trazer aqui um ponto que é motivo de muita discussão. Porque o que a lei fala é que ela diz constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, caso não seja possível o saneamento, ou seja, o saneamento é a primeira medida, a decisão sobre a suspensão da execução ou sobre a declaração da nulidade do contrato somente será adotada. Então, ela diz que é uma decisão sobre a suspensão ou a decisão da nulidade do contrato. E o professor está dizendo que mesmo na etapa licitatória, eu posso vir a ponderar esses 11 fatores presentes nos incisos e dizer assim, não, nós vamos continuar com essa licitação porque, considerando tudo isso, a gente tem que continuar, já que isso aqui ainda é mais proveitoso para o interesse público. Esse é um motivo de muita... Isso está na terceira edição, trazendo, e esse é um motivo de muita polêmica que a gente tem, né, nesse dispositivo. Eu tenho ouvido várias pessoas no entendimento, manifestarem o entendimento de que o 157 se aplica apenas à preservação no contrato. Sim. E eu tenho insistido, mas essa é a minha opinião, que pode ou não prevalecer hermeneuticamente no futuro, que todas aquelas circunstâncias que estão indicadas ali podem ocorrer, podem estar presentes mesmo na fase de licitação, e você repetir a licitação pode ser algo muito problemático e, portanto, se for o caso, é cabível dar prosseguimento à licitação. Perfeito. Uma revelação, então, tá, gente? Por favor, quero pedir aqui que, se você sabe, não tenho dúvida que você sabe, de pessoas que têm interesse nesse episódio, porque todo mundo tem interesse em ouvir o professor Marçal, compartilhe com ele e deixe sua curtida, porque isso vai fazer com que o conhecimento de licitação e contrato reverbere. Eu partiria, professor, para a gente falar ainda sobre essa questão, é que aí nós vamos entrar aqui numa questão de uma limitação. E aí o professor coloca assim, olha, o problema aqui é disso virar uma espécie de abracadabra jurídico. A gente teve já na nossa experiência hermenêutico-jurídica, eu diria, vários abracadabras. Eu diria que talvez ali na advocacia pública, a supremacia do interesse público é meio que um abracadabra. Qualquer problema que tenha nulidade, não, mas olha, tem a supremacia do interesse público. Em matéria de direitos sociais, a dignidade da pessoa humana é sempre um abracadabra. A dignidade da pessoa humana, e a gente vai sempre prezando por esses conceitos que eu gosto sempre de dizer que são gasosos e invertebrados, e fugindo das regras, fugindo de parâmetros postos, como o professor colocou. E qual seria o limite que a gente teria para dizer assim, olha, vamos trabalhar aqui que isso aqui deveria ter sido declarado uma nulidade. Isso não parece ser caso da gente irrelevar essa nulidade. Bom, em licitação, como em quase tudo na vida, sim, prevenir é muito mais essencial do que remediar. Sim. O artigo 147 é, portanto, um remédio para problemas que nunca poderiam, pelo menos nunca deveriam ter acontecido. Sim. E, portanto, eu suponho que uma das providências para tentar reduzir a relevância do artigo, a amplitude do artigo 147, e, portanto, a sua relevância, é o controle muito efetivo
da regularidade dos atos e a internalização dentro da administração pública da consciência, se é que não existe, mas cada vez com mais intensidade, da consciência no tocante a planejamento, a observância das formalidades, etc. Cada vez mais nós temos instruções normativas de diferente origem, estabelecendo procedimentos, exigências, tudo isso visando a assegurar a rigidez da contratação, da licitação e da contratação. Quanto menos problemas existirem, portanto, menos relevante é o artigo 157. Eu posso imaginar um modelo assim ideal em que o artigo 157 pudesse ser cogitado, a aplicação, umas 5 vezes para a administração federal ao ano. Tá? E daí você teria uma desnecessidade de ficar tentando encontrar limites. Por quê? Porque o limite sempre é uma tendência a um remédio posterior a algo que não deveria ter acontecido. E, portanto, a minha primeira ponderação é essa. É insistir na relevância da observância das formalidades e eu tenho insistido, quanto antes for identificada a existência de um defeito, mais relevante é pronunciá-lo. Sim. Ou seja, você não pode deixar, tendo indícios de irregularidade, ausência de cumprimento de formalidade, você não pode deixar o procedimento licitatório e até o final ser contratado, começar a ser executado, para depois dizer, olha, a gente descobriu que tem aqui uma falha essencial no projeto básico. Sim. Isso tem de ser identificado e pronunciado imediatamente. Uma vez, no entanto, surgida a situação, a questão se põe no caso concreto. Ou seja, não há uma resposta abstrata mediante conceitos gasosos e invertebrados. Sim. Os conceitos gasosos e invertebrados, eles nos auxiliam a justificar formalmente uma decisão que nós adotamos, às vezes, irracionalmente. Sim. Então, você tem de, seguindo inclusive a linha da Lindbe, você tem de formular concretamente uma ponderação, uma avaliação, uma análise dizendo por que a solução de manter o contrato é mais vantajosa ou necessária ou indispensável para a realização dos valores que a administração, dos fins que a administração deve executar, está comprometida a executar. Ou seja, nenhum conceito abstrato pode ser utilizado. Não é possível justificar simplesmente mediante interesse público, sem dizer concretamente como o interesse público se manifesta naquele sentido. Essa, portanto, é a solução. Mas eu vejo, faço um paralelo com o problema da modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal e por outros tribunais. A gente tem observado também uma tendência à modulação generalizada no âmbito do Supremo Tribunal Federal em casos de inconstitucionalidade. E sempre se disse que a inconstitucionalidade é o defeito que conduz à inexistência da norma jurídica. A lei inconstitucional é uma contradição em termos, porque sendo inconstitucional não pode ser lei. Sim. Portanto, e o Supremo Tribunal tem generalizado e banalizado, com todo respeito, a inconstitucionalidade. E daí, então, você tem lá toda uma discussão durante décadas sobre a constitucionalidade de um certo tributo. Então, e, eventualmente, o Supremo diz que é inconstitucional, mas a inconstitucionalidade vai produzir efeito só a partir de hoje. Sim. E isso, no final, legitima condutas que são contrárias à ordem jurídica. Sim. O Supremo está enfrentando esse problema e vai ter, em algum momento, eu imagino, estabelecer restrições e aplicação mais severa para a modulação. A gente tem um paralelo entre a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade e a validação de atos inválidos em licitação em contrato administrativo. Há um paralelo e a dificuldade é a mesma. A interpretação tem de ser restritiva, eu diria. Deve ser muito severo e não é possível que seja banalizado precisamente porque isso significa uma liberação para praticar atos irregulares. Se tem nulidade, o professor diz, tenta sanear, vamos anular. Não, peraí, deixa eu ver se em cima desses 11 incisos aqui eu posso manter. Porque o receio que o professor parece nos expressar é de dizer assim, tem nulidade, não dá para sanear. Mas a lei diz que pode manter, então vamos manter. E não é isso. Há um esforço argumentativo aqui para manutenção
desse argumentativo e óbvio, né? O professor coloca, inclusive, fazendo referência a Lindbergh, referência a fatos reais. Olha, não é aquela, olha, o interesse público, chegamos até aqui, não temos mais o que fazer. Isso é um alerta muito importante. E, de fato, professor, há muitos casos que eu tenho ouvido falar, não, mas aplica o 147. E às vezes, as ponderações não levam necessariamente aquele caminho. É verdade. Eu posso narrar um caso concreto? Por favor, eu adoraria. Uma experiência que eu tive há muitos anos. Eu fui convidado, honrado, para dar um curso no Instituto Sergedelo Correia sobre licitação para o Instituto Sergedelo Correia. É mantido pelo TCU e se destina a atividades culturais e de treinamento, etc. E daí eu estava todo entusiasmado falando da Lei 8666 e um dos participantes levantou a mão e disse assim, ele me disse algo como: o senhor destruiu a Lei 8666. Daí eu fiquei olhando para ele meio chocado, até porque eu nunca tinha tido a ideia que eu fosse tão poderoso assim, né? Pô, se eu pudesse destruir a Lei 8666, talvez tivesse destruído antes. Né? Daí eu disse, por que você está dizendo isso? Porque a lei, ela tinha todas as palavras e a gente sabia com certeza o que as palavras significavam. Depois, o senhor começou a interpretar a Lei 8666 e daí a gente não sabe mais o que as palavras significam. E daí, então, eu compreendi naquele momento, obviamente, a situação do aplicador da lei, que é essa insegurança quanto ao sentido das regras. Né? E especialmente para aquele que está na linha de frente, aquele sujeito que está apertando o botão final ali, você dizer, olha, você precisa avaliar isto ou aquilo, etc. E é muito simples de falar, mas é muito difícil de fazer. A responsabilidade é muito pesada. E o sujeito gostaria sempre de ter um manual de instruções que dissesse assim, quando a luz vermelha acender, você aperta tal botão. E o direito não é assim. Então, é muito complicado e a situação não é fácil. E fazer gestão pública também não é assim. Então, eu diria, professor, que vamos louvar aqueles que, inclusive, se deram ao trabalho de escrever e de interpretar as normas, porque, na verdade, isso é até mesmo possibilitar as diversas visões. Né? Estávamos aí, talvez, diante de um servidor público do executivo que está ali executando a lei, mas eu tenho uma visão do controle e, assim, é um debate necessário. E, de fato, para o servidor público não é fácil. Não é fácil. Né? E aí a gente vem com a deferência também do controle diante dessas situações. Querido professor Marçal, já que o nosso tempo já está esgotando, eu não queria tomar o tempo do professor, mas já que o regime das nulidades não se tornou, não é mais, digamos assim, o preferido do professor na Lei 14.133, quem seria? É a primeira pergunta. E eu já emendo outra questão, que é o que o professor tem a dizer sobre esse tempo de vivência com a Lei 14.133. E se ela conseguiu, em alguma medida, superar algumas barreiras que nos eram impostas pela Lei 8666. Eu acho que... Eu vou começar pela segunda, tentando pensar para ver se eu encontro um motivo de paixão com a Lei 14.133. Tá bom. Tá. Então, eu acho que, sob um certo ângulo, a Lei 14.133 demonstrou uma certa aversão generalizada à licitação. Porque cada vez que eu vejo ponderações sobre a lei, há uma enorme tendência a tentar encontrar soluções para evitar a licitação. E o caso mais clássico agora é o credenciamento. Sim. A plataforma Mais Brasil, é isso, não? Sim, Contrata Mais Brasil. Contrata Mais Brasil. Eu escrevi lá na minha terceira edição que é ilegal. Eu acho ilegal, acho super interessante. Eu escrevi há muito tempo meu sonho de contratar via Amazon. Que a administração pública pudesse contratar via Amazon. Ou
qualquer outra plataforma. Mas não é possível você implantar isso sem uma lei que discipline o assunto e estabeleça regras mais precisas. E o grande argumento a favor disso é que não tem daí os formalismos e a rigidez da lei. O que significa, portanto, e como essa plataforma é patrocinada pelo órgão encarregado do governo brasileiro de implementar a Lei 14.133, Sim. e a pretensão toda é a seguinte: a gente vai fazer credenciamento de tudo agora. De tijolo, de automóvel, de obras e serviços destituídos de peculiaridades e assim por diante. Essa é uma demonstração de que o próprio Estado brasileiro tem uma certa aversão à licitação e à Lei 14.133. Agora, é claro que a Lei 14.133 ela traz um potencial muito intenso de racionalização da atividade administrativa. Por exemplo, a obrigatoriedade de um plano de contratações anual. Eu acho isto extraordinário. Leva, em princípio, à eliminação da figura do carona, porque não há muito sentido nessas diferentes figuras, etc. Mas outro fator que me mostra essa dificuldade da administração pública com a licitação é o problema do sistema de registro de preços, que agora o TCU disse, olha, estão havendo situações que precisam ser verificadas, etc. e tal. O que é o sistema de registro de preços desnaturado? Uma tentativa de escapar da licitação. E isso tudo mostra que talvez a gente precise de uma outra etapa e a gente vai começar a tratar, talvez dentro de 1, 2, 5 anos, da reforma da lei de licitações para ter um novo diploma. Sim. Porque licitação é uma tentativa de formular um mercado artificial, de criar um mercado artificial. E essa é a grande questão, o distanciamento entre o mercado real e o mercado público, como dois mercados distintos. Então, essa é uma circunstância que é a minha ponderação contra a Lei 14.133. A gente ainda está num processo de conhecimento e da lei e de desenvolvimento e de produção da própria lei. Então, estamos criando a lei com as suas interpretações. Mas, enfim, eu acho que a minha grande simpatia com a lei é a intensidade do tocante à fase de planejamento. Eu acho que essa é uma conquista fundamental do planejamento, de previsão e de antecipação daquilo que pode e deve ser contratado. Querido professor Marçal, eu só tenho a agradecer, inclusive em nome da nossa audiência, pelo fato de o senhor ter topado vir aqui e compartilhado conosco sobre seus conhecimentos, sobre sua vida, sobre suas experiências. Para mim foi muito rico. Agradeço demais. Desejo-lhe muitos anos, eu diria que até mais 70 anos, quem sabe, né, professor? Mas desejo-lhe ainda muitos anos de vida e parabéns pelo legado que o professor nos deixou nesses 70 anos que viveu. Obrigado e espero ter a oportunidade de revê-lo aqui no Reverbere. Muito bem, eu que agradeço, é uma satisfação. É um privilégio viver 70 anos e viver bem 70 anos. E eu espero poder voltar outras vezes aqui. Muito obrigado pelo convite. Gente, é isso. Um episódio especial com um participante especial, nada mais, nada menos do que o professor Marçal Justem Filho. Fico muito grato pela audiência de todos vocês e até a próxima em mais um Reverbere, o podcast do Portal LC.